perguntou porque só eu venho aqui e a pastora não? Foi você? Não. Não? Teve uma criança que me perguntou isso outro dia. Oi, tudo bem com vocês? Glória a Deus, que coisa mais linda. Só tem isso aqui de criança? Só isso aqui de criança? Não deu nem para encher a escada? Hã? Ah, as crianças estão ensaiando para a festa de tabernáculos. Ah, faz sentido, entendeu? Olha, tudo bem com vocês? Aqui nós queremos saber se você sabe uma história da Bíblia. Quem sabe uma história da Bíblia? Eu quero saber assim, quem sabe mas não estava tudo ensaiando? Atrapalhei o ensaio. Escute, quem sabe me dizer um milagre que Jesus fez? Você sabe? Meu Deus do céu. Qual é? Pode falar. Jesus ele transformou a água em vinho. Ei, Deóclis, é top, hein? Lindo demais. Eu quero saber outro milagre que Jesus fez. Outro. Esqueceu. Vai que você vai conseguir lembrar. Quem sabe um outro milagre que Jesus fez? Curou um paralítico. Curou um paralítico. Muito bem. Quem mais sabe o milagre que Jesus fez? Vamos ver aqui. Curou Naamã. Curou Naamã. Quem curou Naamã foi Deus. Porque foi antes de Jesus. Mas foi um milagre. É um milagre que está na Bíblia. Como é que o Naamã foi curado? Você sabe? Ele mergulhou 7 vezes. Mergulhou 7 vezes. Muito bem. Quem mais pode me dizer uma história da Bíblia? Você, vamos lá. Eu sei que o Jesus ele curou um apóstolo cego. Ah, curou um cego. Muito bem. E aí ele virou apóstolo de Jesus. Ele virou apóstolo de Jesus? Paulo, você está extremamente certo, né? Foi Paulo, que era Saulo o nome dele. Aí ele ficou cego, depois de 3 dias ele foi curado e virou o apóstolo. Na verdade virou o maior dos apóstolos de Jesus, viu? Glória a Deus, com um aplauso aí. Tá sabendo mais do que eu. Quase me enrolou nessa. Mais um milagre de Jesus. Milagre de Jesus, vamos lá. Ele morreu para salvar nós. Esse foi o maior dos milagres. Muito bem. Muito bem. Agora, você quer falar também? Não? Você quer falar? Então, ajuda aí. Você vai contar um milagre de Jesus? Então conta, que milagre que você lembra? Que Jesus criou as pessoas que estavam mortas. E assim, Jesus criou todas. Criou todas as pessoas? Sim. Jesus criou todas as pessoas. Muito bem. Isso é uma verdade, querida. Isso é uma verdade. Você já contou o milagre. Você lembrou? O Jesus morreu na cruz. Morreu na cruz. Muito bem. Você quer falar um milagre? Deixa essa princesa ali falar um milagre também. Jesus, ele curou uma menina que não conseguia andar. Muito bem. Glória a Deus pela sua vida. Parabéns. Você também quer? Jesus morreu na cruz em Israel. Jesus morreu na cruz em Israel. Ah, muito bom. Tá doidinha para ir lá, né? Um dia eu vou levar você lá para ver onde que Jesus morreu. Você quer também? Tome, conta aí um.
Jesus, ele fez uma arca para Noé e salvou ele do tsunami. Fez uma arca. Na verdade, Deus disse para Noé fazer a arca. Noé teve que trabalhar para fazer essa arca, viu? Trabalhou. É um milagre, com certeza. Fala o milagre que Jesus fez. Curou o cego. Curou um cego, muito bem. Curou o cego, ressuscitou os mortos. Você quer falar outro milagre? Ele está curando as pessoas do mal. Está curando as pessoas do mal. Ele libertou as pessoas, né? Você quer falar também? Então, mas ninguém me falou o milagre. Vai lá, pode falar. Jesus ama nós do mesmo jeito. Jesus ama a todos do mesmo jeito. Muito bem. Vocês sabiam que teve um milagre muito especial, que Jesus salvou a sua família. Você sabia? Por isso que vocês estão aqui hoje. Amém? Vamos orar por eles? Estendem a mão para cá. Vamos abençoar a vida das crianças. Crianças, fechem os olhinhos, que toda a igreja vai orar por vocês agora, tá bom? Tá? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todas essas crianças agora, Senhor Deus, com teu poder e graça e unção. Libera sobre eles o teu amor, a tua paz, a tua bondade. Cobre eles com teu sangue, Pai. Livra eles de todo o mal, Pai. De toda influência satânica maligna, de toda mensagem subliminar. Senhor Deus, em nome de Jesus, protege o coração, a mente dessas crianças, o seu futuro, a sua adolescência, a sua fase adulta, Senhor Deus. Que o Espírito do Senhor repouse sobre eles e eles possam lograr êxito em tudo que fizerem, Senhor Deus. Nós, como igreja, nesta manhã, abençoamos essas crianças em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode ir lá dar um beijo, um abraço no papai e na mamãe. Te amo, viu? Glória a Deus. Bora lá. Também te amo, viu? Eu também te amo, viu? Você falou. Eu vi você falando. Pode falar. Eu sei, você estava doidinho para falar. Falou, que lindo. Glória a Deus. Que Deus abençoe as nossas crianças. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, nós já vamos orar e abençoar as ofertas, os dízimos e as primícias. Vocês são sabedores do princípio, e como hoje dia 1º também, eu quero consagrar as finanças de vocês, para que vocês vivam um momento especial neste mês, amém? Que todo o poder do céu seja desatado e uma unção poderosa venha sobre a vida, sobre as finanças, sobre os seus sonhos, sobre os planos, sobre tudo que vocês têm almejado no coração. A fidelidade é algo que desata o sobrenatural de Deus na sua direção. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Elas estão lá, preparadas por Deus. Deus conhece o seu futuro, Deus sabe os seus dias. E Ele deseja trazer o melhor dEle para vocês. Então, o que nós precisamos? Colocar o nosso coração e a nossa fidelidade nisso, amém? Nas laterais, nós temos envelopes. Esses envelopezinhos estão nas laterais aí nos acrílicos. Nessas duas colunas, onde estão, nas 4 colunas aí também tem, né? Preso na coluna uns acrílicos com esses envelopes. E você pode pegar um deles e fazer aí a sua fidelidade, adorando a Deus com seus dízimos, com as suas primícias e com as suas ofertas. Amém? Então que neste momento você possa dedicar esse momento de consagração ao Senhor. Nós sabemos que a bênção do Senhor virá de uma forma sobrenatural sobre todo o coração fiel e todo o coração que adora a Deus. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, nesse dia 1º de outubro.
consagrando, Senhor Deus, essas ofertas ao Senhor. Consagrando, Senhor Deus, para o louvor do Senhor e do Teu nome, Pai, que os céus sejam abertos, que a glória do Senhor seja derramada, Senhor Deus, sobre essas vidas, sobre os sonhos, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai. Eu repreendo todo devorador, assim como diz a sua palavra, Senhor Deus, aquele que devolve o dízimo à casa do Senhor. O Senhor repreende o devorador, o Senhor repreende o mal, Senhor Deus. E por isso, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo devorador contra essas vidas, Senhor. Eu peço que o Senhor dê a esses homens e mulheres aqui que estão aqui hoje sabedoria, sabedoria do céu, para saber administrar as finanças de seus lares, Senhor Deus. Dê a eles também sabedoria do céu para adquirirem riqueza, pois a Tua palavra diz que o Senhor é quem nos dá o dom ou o poder de adquirir riqueza, Senhor Deus. E que o Senhor, em nome de Jesus, libere os tesouros escondidos para os seus filhos, eles cresçam, eles prosperem, eles governem e eles vivam o melhor dessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu os abençoo e profetizo esse poder sobrenatural na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Venha com alegria trazer as suas ofertas, amém? Quebra o jugo do meu pecado, não mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Vem minha terra, meu trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. E traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão e trata o mal, o Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, sua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pega as suas mãos lá no alto, vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou,
o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ok, forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Podem sentar, tome o vosso lugar. Deus é bom em todo tempo. Amém? Glória a Deus. Vão se acomodando aí, sente-se à vontade. Regina, minha querida, cadê o Jefferson? Eu vi ele lá atrás. Sente aqui perto da poça, aqui, ó, tem lugar aqui. As crianças foram lá para trás e eu tô aqui em cima. Eu vi que ele ficou lá. Sente aqui, amor, dá licencinha para ela sentar perto de você aí, que o Jefferson possa vir aqui também. Eu vi ele lá. Ah, tá lá, meu príncipe. Vem cá, príncipe. Sente aqui, por favor, amém? Fique de pé, não, vem aqui perto dessa família linda. Queridos, eu quero passar um relatório para vocês do mês de agosto. Setembro. Mês de setembro, né? Mês de setembro. Quero passar esse relatório para vocês, do mês de setembro, sobre as vidas que foram salvas, resgatadas, encaminhadas para as células. Aí, o nosso relatório mensal, tenho feito isso. Abaixa um pouquinho a luz, por favor. Isso, obrigado. Relatório mensal do mês de setembro, da nossa igreja. Pode passar. Total de vidas, total de pessoas que visitantes, né? São as pessoas que visitaram, foram 60. Total de pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, 6 vidas. Oh, meu Deus. 6 vidas só. E 14 vidas foram as pessoas que se reconciliaram com Jesus, né? E no total de 20 vidas, no mês de setembro. 20 vidas que nós louvamos a Deus, né? Essas vidas, elas estão guardadas, protegidas, a maior parte delas, né? Das 20, 15 foram encaminhadas para as células, para os líderes de células, ok? E no total geral de pessoas que passaram pela nossa igreja, foram 80 pessoas. Vocês estão convidando poucas pessoas. Eu não tinha como deixar isso passar. O relatório está fazendo assim, ele não está em ascensão, ele está em declive, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque afinal de contas, 20 vidas tiveram a sua vida transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabemos que uma vida, ela é valiosa, muito valiosa, amém? Mas eu sei que a perspectiva e o potencial desta igreja é muito maior do que isso. E nós podemos fazer o melhor, amém? Simples, é pregar o amor de Jesus. Faça como as crianças, conte o milagre de Jesus. Agora você não precisa contar um milagre da Bíblia, você pode contar um milagre que Jesus fez na sua vida. Conte isso para as pessoas durante a semana e elas vão querer conhecer esse Deus maravilhoso que mudou a sua história e que pode mudar delas também. Posso ouvir um amém? Mas eu quero um aplauso ao Senhor Jesus por essas 20 vidas que foram transformadas, estão sendo guardadas aí e protegidas, amém? E estamos no nosso processo de oração, de intercessão. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Vocês perceberam que nós temos uma dificuldade, né? Essa chuva veio, é começo de chuva, de verão, aí a rede elétrica começa a aparecer os problemas. Choveu a noite toda, essa igreja já acabou a luz de noite, já voltou, já acabou, já voltou, já acabou. E na hora do louvor acabou
e voltou, graças a Deus. Que não acabe até que eu acabe a palavra. Amém? Porque senão eu vou ter que começar a pregar no gargalo. Não vai ser fácil a tarefa. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. As pessoas que estão nos visitando hoje, muito prazer, meu nome é Reinaldo, eu sou o jovem pastor dessa igreja. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa, vocês estão na casa do Pai, essa é a casa de Deus, amém? Essa é a casa de Deus, casa que o Senhor nos deu, glória a Deus por isso, e continuaremos louvando o nome dEle, amém? Vocês encontraram o Evangelho de João capítulo 4? Ok, eu vou pregar essa passagem aqui sobre a mulher samaritana. Eu estava voltando, estou assistindo novamente The Chosen, e eu não sei, eu choro tanto quando eu vejo essa passagem. Aí eu volto o capítulo, choro de novo, aí eu volto o capítulo, choro de novo. Porque é demais, irmão. É demais como Jesus faz o sobrenatural acontecer em nossas vidas, e sem precisar fazer grandes coisas, né? Poucas palavras. E eu quero ler aqui o texto com vocês, do versículo 5 em diante, até o versículo 24. Vocês estão comigo? Vocês pegaram? Ó, antes de ler o versículo, deixa eu dar um recadinho. Você que é da nossa igreja, que você é discípulo aqui, participante, e você tem filho pequeno, escute bem uma coisa. É importante que você baixe no seu celular o aplicativo My Kids, certo? Por quê? Porque é por ele que você faz o cadastro do seu filho, para que ele possa ir para o nosso ministério infantil, tá? É necessário fazer o cadastro, é necessário colocar a etiqueta, né? Por mais que você fale assim, não pastor, mas todo mundo me conhece, glória a Deus, todo mundo te conhece, mas é muita gente para a gente conhecer, entendeu? Então eu fico imaginando as tias do infantil, e lá nós temos uma responsabilidade com as crianças. Você viu quantas crianças são? Quem é filho de quem? Ah, isso aqui é filho do fulano. Aí o avô quer ir buscar, aí o fulano quer não sei o quê, aí não dá. Nós precisamos ter gestão com segurança, amém? Mas os pais precisam cooperar mais do que nunca para isso. Então, por quê? Porque aí o pai consegue participar do culto. Você está vindo de manhã, está no caminho, manda a esposa, já faz o cadastro, ó, pai lá no My Kids, entra lá, põe o nome dos nossos filhos, vai tudo para o infantil, chega ali, pá, já está praticamente metade do serviço resolvido. É isso, Letícia? É isso, porque eu vejo assim, uma muvuca de gente ali para fazer o cadastro agora, depois que chega. Então você pode fazer isso no caminho, de manhã, no café da manhã, já fica tudo registradinho, chegou aí, bateu lá, soltou a etiqueta, cola a etiqueta, e aí você curte o louvor, e na hora depois da oferta, aí eles vão para o ministério em segurança, amém? Facilita, né? Porque a igreja está crescendo, graças a Deus. Posso ouvir amém? E vai crescer mais. Que pena, porque hoje é um culto que o Rota Júnior, os pré-adolescentes, os adolescentes, eles ficavam aqui para ouvir a minha palavra, né? Para ouvir o pastor da igreja. Senão daqui a pouco eles crescem, sabem nem quem é o pastor. De tanto pastor que tem nessa igreja, né? Aí eu deixava pelo menos uma vez ao mês eles aqui. Eu não estou conseguindo, porque se eu deixasse eles aqui hoje, tinha gente de pé, porque praticamente não tem onde sentar, né? E então a gente começou a voltar eles lá por enquanto, até que aí não tem mais jeito, nós vamos abrir um novo culto, né? A hora que não couber mais, nós vamos abrir um culto mais cedo, para as pessoas que gostam de vir à igreja mais cedo. Eu estou até sugerindo fazer um culto mais cedo sem bateria. Acho que muita gente vai gostar, não vai? Só um teclado, uma adoração, né? Vamos ver. É só sugestão, tá? Não estou prometendo nada aqui. Não vamos falar assim, pastor, o senhor falou. Eu falei que era uma sugestão. Amém? Bora lá no texto da palavra? O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5 em diante, diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó.
Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém. Pai, damos graça pela tua palavra. Obrigado por essa manhã, por esse domingo chuvoso, maravilhoso, que com a bênção do céu o Senhor tem regado a terra, Pai, as plantas, trazendo bálsamo para os animais. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pela chuva que é derramada neste dia, Senhor Deus. Obrigado por cada vida, família que aqui está, Senhor Deus. Obrigado pelo teu poder e pela tua presença. Que a tua palavra, ela venha de encontro aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, veja, Jesus vai ao encontro desta mulher. Eles estavam lá na Judéia, saindo da Judéia, indo ali para a Galileia, e era necessário passar perto, não de fato naquela localização, mas muitos caminhos levavam da Judéia para a Galileia. Mas Jesus toma ali uma rota específica, ele toma esse caminho propositalmente para ali ter esse encontro com essa mulher. Ele foi de encontro a ela, não foi só de encontro a essa mulher, na verdade ele foi de encontro àquela cidade, ele foi de encontro às famílias que estavam naquela cidade, e a presença gloriosa do Senhor, tanto na vida daquela mulher como naquela cidade, mudou a história daquele local e daquela geografia, porque o Senhor Jesus é especialista em trazer mudanças, amém? E ele continua vindo sobre muitas pessoas. Não foi só naquela época, ele ainda continua vindo sobre os corações, sobre as famílias. Jesus ainda continua vindo sobre cidades, sobre nações, com seu amor pleno.
e trazendo sobre eles uma transformação, uma mudança, para que eles possam realmente se conectar com Deus e viver aquilo que Deus preparou para cada um deles. Amém? Esse encontro, quando acontece esse encontro com Jesus, isso gera no nosso interior uma fonte de águas vivas que jorram para a eternidade. É algo sobrenatural de Deus. Quando Jesus disse para ela: se você souber quem te é, você pedir uma água, eu te daria uma água viva. Uma água viva que a gente conhece queima, né? Se você estiver no mar e falar assim, cheio de água viva, não entra aí não, porque essa água viva queima. Quem já pegou uma queimadura de água viva na praia? Quem? Olha lá, eu nunca peguei, graças a Deus, mas passei um pânico uma vez, quando eu estava numa viagem com a Thaís, lá para o lado do Nordeste, acho que era Maceió, estava lotado de água viva e o povo tudo se queimando. Eu saí com o coração palpitando, e não tinha que sair do barco e ir para a praia, então tinha que passar pelo Vale da Sombra da Morte. Não tinha, e o povo passando e gritando, se queimando, estava assim de água viva. Que coisa terrível aquilo. Mas essa água viva é uma água sobrenatural, é um poder sobrenatural de Deus, que passa a jorrar dentro das pessoas, passa a vir de dentro do ser humano, e tocando a vida das pessoas. Esse encontro com Jesus gera isso no nosso interior, né? No versículo aqui 16, 17 e 18, o que Jesus traz aqui, quando a mulher tem esse encontro com ele, que eles conversam, e aí Jesus começa um processo de mudança, de transformação. Diz para ela assim: ok, faz o seguinte, me traga o seu marido. E ela disse, naquele momento, o amor do Senhor já estava constrangendo o coração dela. Ela já estava numa hora de tirar água onde as outras pessoas não tiram água. Ela era uma pessoa que caminhava isoladamente por causa do testemunho da vida que ela tinha. Não era o horário de uma mulher estar ali no poço de Jacó pegando água para a sua sobrevivência. Por isso que a Bíblia traz a hora que ela estava pegando essa água. Mas Jesus sabia e queria ter esse encontro com ela. E aí, quando teve esse encontro com ela, ele perguntou: chama o seu marido. A verdade, ela trouxe a verdade à tona. Naquele momento ela refletiu e disse: não tenho, marido. E aí Jesus disse: disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora de fato você tem não é o seu marido. Então Jesus traz a verdade sobre a atual posição daquela mulher, e essa verdade, ela veio à tona para trazer cura ao coração dela, não para envergonhá-la, mas porque Jesus estava naquele momento tratando uma deficiência no caráter dela. Jesus estava moldando a vida dela. Jesus estava tratando um trauma que tinha na alma daquela mulher samaritana. E quando a nossa alma é curada, há uma mudança no nosso comportamento. Então, Jesus naquele momento, naqueles minutos, acredito eu, poucos minutos que percorreu aquele diálogo ali naquele poço, enquanto aquela mulher tirava aquela água, foi o suficiente para que aquela mulher tivesse a sua alma curada. Claro, de fato, era Jesus que estava ali, porque Ele sabe muito bem o que nós estamos sentindo, Ele sabe muito bem o que está no nosso interior, Ele sabe muito bem como o nosso coração está se comportando, ou passando, ou sentindo no momento. Ele conhece a nossa vida de uma maneira especial, e Jesus naquele momento trouxe essa cura e curou a alma daquela mulher. E é interessante que depois de Jesus revelar aquilo e tratar esse ponto na alma dela, ela se ligou, ela falou assim: bom, Jesus, eu vejo que tu és profeta, porque trouxe algo à tona que não sabia, enfim, e foi específico. O que mais impactou não é o fato dela estar com uma pessoa, e não o fato dela ter outras, foi o fato de Jesus ser específico com os homens que ela se deitou, e com os homens que ela teve um relacionamento. E aí ela percebeu que ele era um profeta, como ela diz no versículo 19 e no versículo 20 do capítulo 4 do Evangelho de João. Ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Aí ela traz um outro problema.
Aí ela traz à tona uma raiz traumática, traz um problema que já não era só um problema vivido de infância, mas um problema cultural. E ela diz para Jesus: os nossos pais que nos ensinaram, disseram que nós devemos adorar nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então, a mulher reconhece que Jesus é um profeta, mas traz uma questão religiosa naquele momento, naquele encontro. Traz uma discussão religiosa. E o que muitas vezes nos afasta e afasta muitas famílias do relacionamento com Jesus são discussões religiosas. A religiosidade é algo que tem matado muitas vidas, matado a alma, perturbado, trazendo traumas sobre o coração das pessoas. Quantas vezes eu já vi pessoas que estão aqui no nosso meio, que se convertem, vão para a igreja, o familiar que ainda é católico deixa de falar com a pessoa, não porque a pessoa foi para a igreja evangélica, mas não é Deus que estamos buscando, mas a religiosidade ela é feroz, ela traz trauma, ela traz briga, ela traz confusão na alma. Mas aí Jesus fala assim: pois bem, está certo, né? Quando a mulher fala, quando ela descobre que Jesus é um profeta, e ela traz o problema cultural, um trauma cultural, um ensinamento que recebeu de seus pais, e quando fala de seus pais, não era só os pais dela, mas vinha das gerações anteriores, que acabou trazendo, impregnando, criando raiz no interior dessas pessoas, por causa do ensinamento que era ali praticado, e vem de gerações a gerações. Então são raízes profundas na alma. Mas lembre-se que Paulo nos disse que se nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é necessário que a gente tenha uma renovação do nosso entendimento, né? E quando falam uma renovação, não é entender a Bíblia de forma diferente, mas é você estar pronto para permitir que a palavra de Deus vá em lugares profundos, ou em raízes profundas, ou culturas profundas que estão no seu interior, que estão em seu entendimento. Porque para ela o que ela tinha recebido e o que ela tinha sido ensinado era verdade. Era ou não era? Era verdade, que no momento tão especial ali de cura, o que ela fez? Ela trouxe o problema à tona. E não é diferente com muitas filhas e com muitas pessoas. Mas a questão ali era sobre o lugar de adorar a Deus. Pois bem, nós precisamos entender a rivalidade entre judeus e samaritanos. Porque tinha uma rivalidade, a própria Bíblia nos descreve isso aqui, no versículo 9, dizendo que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Veja bem, quando aquela mulher diz: os nossos pais nos ensinaram que tem que ser aqui neste monte, provavelmente ela estava se referindo ao monte Gerizim, que era ali também em Samaria. Era um local onde Moisés disse para o povo de Israel eles declararem as leis do Senhor, possivelmente Deuteronômio 28, que falava sobre as bênçãos e as maldições. Não era só o monte Gerizim, era o monte Gerizim de um lado e o Ebal do outro, e para o Gerizim as bênçãos, e para o Ebal a maldição, e assim ficou por muito tempo. Josué no capítulo 8, traz à tona essa referência, quando entra na terra prometida e começa a praticar exatamente aquilo como Moisés tinha ensinado. Mas para que nós possamos entender melhor essa rivalidade, isso vai muito antes ainda. Isso começa lá na chamada de Abraão, quando Deus chama Abraão da terra de Ur dos Caldeus e fala para ele segui-lo para uma terra que Deus iria mostrar. E aí começa a nascer a nação de Israel. Deus dá uma promessa para Abraão, que a sua descendência será numerosa. Abraão gera um filho chamado Isaac. Isaac também fica firme na sua promessa, gera um outro filho, né? Geram dois, né? Esaú e Jacó. Mas aí Jacó assume a liderança, a primogenitura disso. E aí depois de Jacó, nasce as 12 tribos de Israel, os filhos de Israel, né? E aí nasceu a nação de Israel, e se chamou Israel porque teve um encontro com Deus no vale de Jaboque. A energia está caindo. É isso? Ou é só o aparelhozinho? Deve ser só a tomada disso aí. Vocês estão me enxergando? Importante que vocês me ouçam, né? Aí,
Então depois que Jacó teve um encontro com Deus no Vale de Jaboque, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Israel, aquele que luta com Deus. E aí nasceu a nação de Israel. Essa nação foi crescendo, foi passando o tempo, passou muita fome na terra, acabaram indo para o Egito. Os filhos de Israel, um dos filhos de Israel que tinha sido ali abandonado pelos seus irmãos, acabou facilitando o processo de que Israel não se perdesse, mas ficou no Egito, e ali no Egito foi alimentado. Mas depois disso o faraó mudou, e aí o povo de Israel se multiplicou, e ali foi escravizado, 400 anos de escravidão. Aí Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito, leva o povo agora a viver coisas sobrenaturais, arrancando do Egito em direção à terra prometida, a terra que Abraão tinha peregrinado, a terra que Abraão tinha visto, colocado os seus pés e profetizado. Enfim, depois disso eles entraram na terra, na liderança de Josué. Depois Josué se foi, aí assumiu os juízes. Teve todo o tempo dos juízes, que eles reinavam e julgavam o povo de Israel, mas não eram reis. Aí o povo pediu um rei, aí começou o tempo dos reis, e aí os reis foram crescendo, mas tivemos um rei muito glorioso, muito renomado até os dias de hoje, o rei Davi. Grande reinado do rei Davi. E rei Davi, depois dele veio o seu filho Salomão, que Salomão construiu o templo. Então veja bem, Abraão sacrificou, foi adorar a Deus no Monte Sião, que é em Jerusalém, e foi sacrificar o seu filho. Depois do reinado glorioso de Davi, que Davi preparou todo o material para construir um templo para o Senhor, e aí Salomão edifica esse templo é glorioso, aonde? No mesmo lugar onde Abraão foi sacrificar, e tudo isso localizado em Jerusalém. Claro que a mulher Jesus não deu uma resposta para ela, mas se fosse para ele dar uma resposta, ele já tinha dito para ela assim: a salvação vem dos judeus. Então ele estava dizendo, de fato, a adoração que nós devemos dar, deve ser em Jerusalém, mas não era para sempre, era por um tempo determinado. Por isso que Jesus diz que a hora vem e agora é, né? Que há um momento de mudança. Então toda essa liderança, até Salomão, toda a liderança das 12 tribos de Israel estava sobre um único líder, um líder e uma nação unida, 12 tribos unidas, crescendo, prosperando, vencendo os seus desafios, até que Salomão, com toda a sua sabedoria, sua riqueza e suas milhares de mulheres, né, que naquela época podia, mas depois foi cortado, ele pecou contra Deus, e acabou adorando outros deuses, logo no finalzinho da sua história, e o seu pecado trouxe juízo, e o juízo veio na direção de Salomão, e Deus diz, agora o seu reino será dividido, as tribos seriam divididas. Salomão morre, e aí um profeta vai e faz um ato profético, rasgando as suas vestes, dizendo que a tribo ia ser dividida. Salomão morre, a hora que Salomão morre, as tribos são divididas, levanta-se um líder da equipe lá do reinado de Salomão, chamado Jeroboão. Esse começa a reunir os 10 líderes das tribos, as 10 tribos que estavam localizados no norte da terra prometida, né? E ali, assumindo essa liderança, uniu os 10 líderes, aí passou a se chamar Reino do Norte, com o nome de Reino de Israel. E eles tiveram ali por a capital, a cidade de Samaria. Ok, até aqui? Quando isso aconteceu, o filho de Salomão também se levantou com uma liderança, só que ele se levantou para o sul de Israel, e ali ele uniu 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e ali começou a se chamar a liderança de Roboão, que era filho de Salomão, ele começou a se chamar Reino do Norte, também conhecido como Reino do Norte não, Reino do Sul, conhecido como Reino de Judá, amém? E tinha por capital a cidade de Jerusalém, ok? Foi isso que aconteceu, só que o Reino do Norte sendo liderado por Jeroboão, e Jeroboão já começou fazendo meleca,
Ele sabia que o povo não podia ir para Jerusalém, porque Jerusalém era um centro de adoração, mas não podia ir para Jerusalém, porque senão eles iam se unir as duas tribos lá embaixo. Para não perder esse povo, ele falou, não, nós não precisamos descer para adorar em Jerusalém, vamos adorar aqui mesmo. E aí começaram a adorar lá em cima. E a primeira coisa que Jeroboão fez foi 2 bezerros de ouro para o povo adorar, e sacrificar, e cantar, e dançar, e levou o povo ao erro. Conduziu o povo ao erro. E aí o que aconteceu? Veio o juízo, e as nações foram invadir Israel, e a nação da Síria, para implantar ou até desarticular o poder daquela geografia, o que eles faziam? Eles pegavam as mentes pensantes, as pessoas que tinham os dons especiais, levavam essas pessoas de Jerusalém para se relacionarem com outras famílias, e também trazia famílias, tanto da Síria ou de outros povos, para dentro de Israel, para que eles pudessem se relacionar. E isso, os homens começaram a se misturar, começaram a se casar com mulheres assírias, começaram a se casar com mulheres de outros povos, o que tinha sido proibido por Moisés. Já o povo do sul, o reino de Judá, extremamente fiel a Deus por um período, e se manteve firme na responsabilidade de não se misturar com os outros povos, como tinham ordenado a Deus. Então, o povo de Israel, o povo do norte, ele foi se misturando tanto que para o reino de Judá, Israel agora era como os gentios. Eles não eram mais judeus puros, porque eles se misturaram entre os povos e acabaram se perdendo. É por isso que no tempo de Jesus, nós encontramos a mulher trazendo essa discussão à tona. Como é que você, homem judeu, se dirige a palavra a mim, que sou uma mulher samaritana? Entenderam agora? Porque aparentemente parece que pessoas diferentes, mas na verdade são as tribos de Israel. Posso ouvir um amém? Você conseguiu entender até aqui? Eu falei muito rápido ou não? Deu para entender? Glória a Deus. Aí, aquela mulher samaritana naquele momento está questionando a respeito dessa adoração. Por quê? Por gerações eles não eram para ir em Jerusalém, foram ensinados que não tinha nada a ver em adorar a Deus em Jerusalém, que eles tinham que adorar a Deus em Gerizim, provavelmente Gerizim, lá em Samaria. Mas aí Jesus vem à tona e diz para ela assim: mulher, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, querido, o que Jesus trata aqui não é a questão do lugar aonde devemos adorar a Deus, mas o que Jesus trata aqui é sobre a adoração, sobre os adoradores que darão essa adoração a Deus. Jesus estava dizendo, sim, é em Jerusalém o local onde se adora a Deus, mas por um tempo, porque a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores irão adorar ao Pai, não em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque o Pai está à procura desses verdadeiros adoradores. Posso ouvir amém? E o processo se cumpriu, porque Jesus seguiu o seu ministério, e foi todo o processo da crucificação. Em Jerusalém foi levado ao madeiro, foi crucificado, morreu, e quando Jesus morreu, ele deu um grito e suspirou: Senhor, Pai, está consumado. E aí diz a Bíblia que o véu do templo, que o templo que estava construído, que estava em Jerusalém, no Monte Sião, no mesmo lugar onde Abraão foi sacrificar Isaac e adorar a Deus, mas Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado, e Deus trouxe o cordeiro do sacrifício, proveu a si o cordeiro do sacrifício, e agora estava acontecendo isso no mesmo monte. Deus estava provendo o cordeiro do sacrifício, mas agora o filho dele amado, para derramar o seu sangue para salvar toda a humanidade. E aí, naquele momento, quando ele fez isso, tinha o templo, e o templo tinha um véu que separava dentro do templo o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo era um lugar, quem esteve aqui semana passada, eu falei a respeito sobre isso, que era um lugar onde
o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano, depois de todo um ritual e um procedimento que era feito, ele entrava na presença de Deus, e a presença de Deus se manifestava nesse lugar santíssimo, sobre a arca da aliança, entre as asas do querubim. A presença de Deus acendia uma luz ali e começava a falar com o sumo sacerdote, e Deus mandava um recado para o povo, e o sumo sacerdote trazia o recado do povo para Deus, e naquele momento saía. Então tinha uma classe especial de pessoa ali, que tempo a tempo eles tinham esse contato com Deus, sentiam a presença de Deus e falavam com Deus naquele momento. Mas quando Jesus morreu, diz a Bíblia que o véu do templo ele foi rasgado de cima para baixo. Fala o historiador do tempo de Jesus, Flávio Joséfo, nos seus escritos, dizendo que este véu era impossível ser rasgado por pessoas, por um ser humano, por causa da espessura com que era feito este véu, o tecido e a espessura utilizado, era impossível um ser humano rasgar aquele véu, ou seja, o próprio Deus rasgou aquele véu de cima para baixo, e trazendo um sinal muito bem claro, sinalizando que agora a presença de Deus não estava mais restrita a um grupo de pessoas específica, mas sim a todo aquele que crê em Jesus. E por isso Jesus disse: mulher, crê em mim, porque a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. O diácono Estevão, depois de Jesus ter morrido, sendo crucificado, o véu foi rasgado. Aquele momento Deus abriu a porta de acesso. Agora para todos aqueles que creem em Jesus poderão adorá-lo. E aí, vamos entender melhor isso, porque Jesus, ele mudou esse conceito, essa discussão de se era aqui ou se era ali que nós deveríamos adorar a Deus. E aí nós vemos o diácono Estevão em Atos capítulo 7, dizendo no versículo 48, ele diz assim: mas o Altíssimo, Deus eterno, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Agora não era mais em Jerusalém, não era mais em Gerizim, não era mais no Monte Sião. Era um coração que tinha um coração de adorador, um coração que cria nele e que acreditava nele, que de fato agora trazia a mudança. Aquela mulher quando creu em Jesus, quando ela entendeu esse processo, ela saiu dali, ela foi para a sua cidade, ela entrou em Sicar, e ela começou a anunciar para todo mundo: olha, venha ver, o homem, ele é o Messias, ele me diz tudo que eu tinha feito. E diz a Bíblia que as pessoas começaram a se converter. E aí começou a se converter família aqui, começou a se converter família ali, e começou a se converter o povo ali. O povo saiu para ouvir aquela mulher, e de repente Jesus teve que ficar na cidade por mais 2 dias, por causa da multidão de pessoas que estavam se convertendo. Querido, vamos lá, vocês são um povo sábio, inteligente, essa igreja está cheia de pessoas inteligentes. Cara, quando a mulher chegou na cidade e falou assim: tem um homem ali, ele disse tudo que eu tenho feito. Falou assim: mas toda a cidade sabe o que você tem feito. Sabe ou não sabe? Era a vida dela, as pessoas conhecem. Querida, alguém contou para o rapaz, e ele está te lubridiando aí, dizendo isso para você. As pessoas racionalmente pensariam assim. Mas a Bíblia diz que elas se convertiam, porque não era porque ela dizia: ele é o Messias, ele tem dito o que eu tenho feito na vida, e me disse e me curou. Não foi isso, era a fonte de água viva, que jorrava do interior dela. E ao falar, a presença gloriosa do Senhor tomava aquele ambiente. E diz a Bíblia que o amor do Senhor nos constrange. As pessoas eram constrangidas, e naquele momento elas passavam a crer: o Messias chegou, Ele vive, Ele está aqui. Aleluia. E aquela mulher saiu por Sicar adorando a Deus. Não era em Gerizim, nem em Jerusalém, mas foi por onde ela foi. Foi a cada casa, foi a cada praça,
Foi a cada mercearia que ela entrou, que ela falou do amor de Jesus, adorando a Ele em espírito e em verdade, e jorrando de si uma água viva que jorra para a eternidade, e a eternidade foi alcançando o coração daquelas pessoas. A adoração não está confinada a um lugar, o nosso culto não está confinado a um lugar. Eu vou à igreja adorar a Deus. Querido, a adoração não está confinado nessas paredes. Logo mais nós não ficaremos mais nessa parede, nós vamos para um lugar novo, nós vamos para um lugar mais amplo, não será mais aqui. Ai meu Deus, eu adorava lá na Avenida Eldorado. Lá não é lá na Avenida Eldorado, não tem a ver com esse templo feito por mão de homens, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Nós vemos em Atos capítulo 16, Paulo e Silas, meu Deus, passando pela Macedônia, né? Correndo a Macedônia lá, e aí para na cidade de Filipos, e Filipos eles estão ali pregando o evangelho, falando do amor de Jesus, uma cidade muito romana. De repente, Lídia, uma profeta, não, Lídia não, de repente uma menina jovem, uma profetisa, que profetizava com espíritos malignos, e que dava muito lucro aos seus senhores daquela época, e ela estava ali perseguindo Paulo e Silas por dia, incomodando, dizendo: aí, lá vai um homem de Deus, olha aí, lá vai um homem de Deus, e aquilo incomodou Paulo. Paulo de repente parou num dia, olhou para aquela mulher e disse: espírito maligno, sai dela agora. E o que aconteceu? O demônio saiu, e a mulher parou de profetizar e parou de adivinhar as coisas. O pessoal viu aquilo, entrou em pânico, falou: acabou o nosso lucro. O que fizeram? Pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça, deram um sarrafo nele ali na praça, né? Chicotearam eles ali e mandaram colocar eles na prisão. Estão lá Paulo e Silas agora aprisionados dentro da prisão, por ter expulsado o demônio de uma mulher. Meu Deus do céu, que caos, longe da sua cidade, longe do seu local de abrigo, né? Numa cidade estranha, numa viagem missionária, e agora estão ali presos. Mas diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e a adorar. Diz o salmista: se você está alegre, adore ao Senhor, mas se você está em aflição, ore ao Senhor. Paulo e Silas fizeram as duas coisas. Perto da meia-noite eles começaram a orar, porque estavam aflitos, estavam com os pés amarrados dentro daquela prisão, mas também começaram a adorar, a bendizer, a engrandecer, porque a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não importa se na paz ou se na guerra, a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Não importa que circunstância nós estamos vivendo, Ele é Senhor das nossas vidas. A Ele o louvor e a honra, porque Ele morreu por mim, Ele me salvou, Ele derramou o seu sangue. Eu sei das trevas que Jesus me tirou. A Ele todo o louvor por toda a minha vida. Posso ouvir amém? E o que Jesus disse para aquela mulher no versículo 24 do capítulo 4 do Evangelho de João? Ele diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. O homem, o ser humano, se tornou no santuário, porque não é criado por mãos de homens. Nós somos a criação do Eterno. O homem se tornou a morada de Deus, passou a ter a presença do Espírito Santo dentro do seu próprio espírito. A sua vida agora é o lugar onde o culto deve ser oferecido a Deus. A sua vida, eu vou repetir, a sua vida é o lugar onde o culto deve ser oferecido a Deus. Então se você está na igreja, está adorando a Deus, é porque você está aqui, você é um santuário de Deus e a presença de Deus vai se manifestar. Se você vai no monte, está lá orando a Deus, não é porque o monte é especial, mas é porque você está lá no monte e a presença de Deus vai se manifestar, porque você é o santuário de Deus. Se você está na cela durante a semana e começa a adorar a Deus, não é porque a cela é um lugar especial, mas é porque você está naquela cela e você é um santuário de Deus, você é a morada do Eterno, e você é um adorador, e ali começa a manifestar a presença do Senhor, porque Ele é Espírito, e importa os que o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia.
Aonde você for, fará daquele lugar o centro de adoração a Deus. O verdadeiro adorador não fica dependente de um culto ou de uma reunião para adorar a Deus. Diga isso para a pessoa perto de você, diga assim: o verdadeiro adorador não fica dependente de um culto ou de uma reunião para adorar a Deus. Sabe por quê? Porque isso agora passa a ser um estilo de vida. Um estilo de vida. A sua vida tem que ser uma vida de louvor e de adoração a Deus. Não estou dizendo que nós não devemos prestar culto ao Senhor como congregação, como povo unido. Sim, a igreja. Eu vou à igreja. Se você chegar aqui e o prédio estiver vazio, só tem você e o Deus dentro de você. Aí você fala assim: essa é a igreja. Não, a igreja é hoje, domingo de manhã, formada por pessoas. Porque a igreja não é formada por paredes, e nem cadeira bonita, e nem piso bonito, e nem ar-condicionado que nos refresca. A igreja é formada por esse indivíduo perto de você. Olha para ele. Deus habita nele. Diga assim: estou tão feliz de saber que Deus habita em você. Diga isso para ele, fala assim: Deus habita em você. Ele te ama. Quando ele morreu naquela cruz, não foi em vão. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Mas ele não estava olhando há 2000 anos atrás, ele estava olhando no dia de hoje. Ele estava olhando para você. O tempo não impede, não é um empecilho para o Senhor. Ele é onipresente. A onisciência do Senhor e a onipresença dele permitiu com que ele olhasse para você hoje. E ao olhar para você hoje, ele tomou a decisão de morrer por você. Ele viu quem você é, ele viu como você está, ele viu o que tem no seu coração, como está a sua alma, seus sentimentos. Ele viu o quanto erro pode haver em você, ou quanto pecado. E mesmo assim, decidiu morrer por você, para rasgar o véu, para que a presença dele não ficasse limitada a um grupo de pessoas, mas para que a presença dele pudesse entrar no seu coração, para que você pudesse conhecê-lo não por palavras persuasivas que pode sair de um púlpito, mas que você pudesse conhecê-lo por senti-lo. Por senti-lo. Um Deus vivo. Que se você abrir o seu coração, Ele vai tocar em você. Ele vai tocar na sua alma. Aquela mulher estava com a vida perdida. Quem sabe sofrendo, angustiada, depressiva, porque não fazia o horário da colheita da água junto com as outras mulheres. Ela ia sozinha, colocando a sua própria vida em risco, por causa da vergonha que passava. Aí Jesus olha aquela cena, não era coincidência, ele já tinha visto ela indo lá. Ele estava vendo a sua dor, a sua aflição. Ela estava atrás de algo que pudesse matar a sede dela. Naquele dia ele decidiu, eu vou lá, domingo de manhã na igreja da restauração, matar a sede dele. Matar a sede dela. E mudar a nossa história. Eu quero concluir, para a gente poder adorar a Deus com a celebração da ceia. E eu quero concluir com um texto que está em 1 Tessalonicenses 5, 17 ao 24. Sobre adoração. Sobre ser esse adorador. Um verdadeiro adorador.
que adora a Deus em espírito e em verdade. E ele diz assim: orai sem cessar. Vocês querem pegar? 1 Tessalonicenses 5,17. É difícil achar Tessalonicenses, até eu. Eu acho que é depois de Filipe, se eu não estiver enganado. Então, peraí. É depois de Colossenses, perfeito. Depois de Colossenses, antes de Timóteo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, olha, orai sem cessar, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para conosco, para convosco, para mim, para você. Qual é a vontade de Deus? Que você ore. Qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus? Que você seja um verdadeiro adorador, dando a Ele graça, independente da situação que você está vivendo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a celebrar a ceia do Senhor nesta manhã, que está em 1 Coríntios capítulo 11, 23. Se você que está aqui, quem sabe você não pegou a ceia, levante sua mão assim, ó, que alguém vai, a equipe de apoio vai levar a ceia até você, tá? Eu só peço que você fique com a sua mão levantada até que alguém do apoio chegue aí, tá? Porque eu daqui vi, mas o pessoal do apoio tem que ver. Fica com a mãozinha levantada até que o pessoal do apoio chegue aí e você possa pegar a sua ceia, para que nesta manhã nós possamos cear ao Senhor. Amém? Enquanto a equipe do apoio vai levando, eu gostaria que você abrisse a sua ceia também. Já abrisse o pão, abrisse o suco de uva. E enquanto isso, eu vou ler o texto. Adriano, a Isabel ali. Eu vou ler o texto que diz assim: porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos ensinei, dizendo o apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, ou o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos louvando ao Senhor. Nós estamos cumprindo o propósito de adorar aquele que vive e que reina. Como um adorador que reconheceu que Jesus morreu naquela cruz e se entregou por nós. Eu peço que você fique de pé, para que a gente possa neste momento consagrar o pão e consagrar o suco ao Senhor. O corpo e o sangue de Jesus. A ceia é uma adoração a Deus. Celebrar a ceia é adorar ao Senhor. Celebrar a ceia
é adorar o ato mais glorioso de amor da terra, onde um pai entrega o seu único filho para nos adotar como filhos, pagando um preço de sangue, para nos fazer seus filhos, para que eu e você pudéssemos tomar essa posição. O amor de Deus. Ele ama cada um de nós, cada rosto como é, cada físico como é, cada coração como é. Ele não nos julga, Ele nos ensina a verdade. Ele não julgou aquela moça, Ele ensinou a ela a verdade. E o amor dele é quem cura, o amor de Jesus é quem transforma, o amor é quem nos coloca no caminho certo. Como aquela mulher samaritana, ela vivia a vida dela, da maneira que ela estava vivendo. Para ela, quem sabe poderia estar tudo certo, mas diante de Deus não estava. E aí Jesus vem com a sua misericórdia e graça, e mostrou a ela o caminho. E Ele diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou a verdade, e eu sou a vida. Nós encontramos vida nele. E para isso, nós precisamos nos aprofundar na verdade, porque ela nos levará ao caminho da salvação. Consagramos o pão e o suco nesta manhã. Pai, nós consagramos o pão e o suco. Eu lhe peço agora, Deus, a tua bênção do teu corpo, que foi moído por nós, levou na cruz as nossas dores e enfermidade. Nós te adoramos desta manhã, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício. Trazemos na nossa memória que nada foi em vão, Senhor Deus. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Também consagramos o suco da vide, que simboliza o teu sangue. O sangue da aliança. O sangue que comprou a minha vida. O sangue que quando foi derramado e quando eu criei no meu coração, me fez se tornar filho do Deus Altíssimo. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, o sangue da aliança. Essa aliança seja perpétua em minha vida, Senhor, e na vida de cada um dos seus filhos que aqui estão nesta manhã, Pai. Eu oro, eu consagro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Coma do pão, beba do suco e depois faça uma oração a Deus. Amém? Adoremos, oremos e adoremos ao Senhor nesta manhã. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Algo mais que a neve
canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Pai, nós te adoramos nesta manhã, Senhor. Adoramos o Senhor e o teu santo nome. Nos consagramos a ti, Deus santo e eterno, Deus de amor e de paz, Deus que luta as nossas causas, que peleja por vós. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado pela tua morte. Obrigado porque o Senhor ao terceiro dia ressuscitou e vive está, sentado à direita de Deus, o nosso Pai. Obrigado por ser o nosso advogado, Senhor Deus, advogando nossas causas nos tribunais celestiais, Senhor Deus. Obrigado pelo teu Santo Espírito, que nos governa, que nos guia, que nos ensina, que traz a tua palavra ao nosso coração, que cura os traumas, que cura o coração enfermo, a mente enferma, que cura o físico, a alma. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela presença gloriosa do teu Santo Espírito. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Tu és bem-vindo sobre cada coração que está aqui nesta manhã. Nós somos os seus adoradores. Te adoramos por quem o Senhor é, não pelo que o Senhor fez por nós. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que é derramado sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você pode louvar o Senhor com as suas palmas. Você pode declarar a Ele palavras de amor. Pode dizer: Jesus, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pela tua salvação. Obrigado, Jesus, por me dar paz. Obrigado, Senhor, por salvar minha família. Obrigado, Senhor, por me curar e me libertar.